Chuva de papel. Segunda parte. Capítulo 19. É maio e é estranho. Joel conhecia as ruas vazias pela ronda na cidade durante as primeiras horas do ano, quando a explosão de otimismo dos cariocas já havia se dado e arrefecido, como os fogos de artifício espocando em cima do mar, as velas brancas apagando-se nos buracos na areia, as oferendas de rosas e palmas a Iemanjá subindo após a arrebentação. Mas é um dia de semana no meio da manhã. A cidade parece um cenário à espera do elenco. Lojas fechadas, calçadas vazias, sinais vermelhos sem os meninos colocando os saquinhos de bala nos retrovisores. Um rio numa constante primeira manhã do ano. O rio de férias do rio. Joel está no carro com Leandro, indo ao médico em Copacabana para tirar o gesso da perna. O céu está nublado. Uma garoa fina salpica o vidro. Leandro pergunta se ele tem planos. Eu tenho que fazer umas ligações. Na rádio, o repórter diz: quarta-feira, 4 de maio de 2020, máxima de 28 graus em Bangu, mínima de 22 graus no Alto da Boa Vista. Eu conheço esse dia, pensa Joel. 900 infectados com Covid morreram na fila para internação. Secretário de Saúde é preso por superfaturamento na compra de respiradores. Nova quadrilha frauda concursos públicos. É o dia do meu aniversário. O carro pega a rua São Miguel e passa junto à favela do Borel. Quantas vezes ele esteve ali, durante um temporal. A água no topo do morro retomava antigos caminhos, revivia nascentes e descia implacável até o asfalto, levando lixo, móveis, casas, gente. Ao desviar dos destroços na pista, os carros passavam rente às pessoas encharcadas na beira da estrada. Não havia calçada. Só o estreito caminho de terra batida, onde os moradores do morro esperavam com medo. No rosto, antecipação e angústia pela dúvida se voltariam para barraco ou escombro. Hoje o Borel está quieto e vazio, e para Joel, o silêncio é perturbador. As favelas são como as crianças. Quando quietas, algo não vai bem. Depois dos tiroteios, as favelas silenciam. Depois das mortes, as favelas silenciam. Pastor evangélico será o novo ministro da Educação. Ele faz 71 anos. Farinha morreu com mais de 90. Estava nas últimas quando Joel foi visitar, no quarto dos fundos do segundo andar da mansão feita de cômodos da rua Ibituruna. Agarrou-lhe o braço. O homem ainda era forte. Mandou ele cuidar dos papéis. Papéis? Perguntou Joel. Embaixo da cama, disse Farinha. A escritura da minha casa com Damiana. Embaixo da cama era chinelo e poeira. Vou cuidar, disse Joel. Sonhei que roubavam, disse Farinha, olhando Joel para além das córneas foscas. Foi um pesadelo, Joel respondeu. Servidores públicos fraudam licitação de hospital de campanha na Zona Oeste. 71. Cristiano morreu com 73. Estava sozinho no apartamento de quarto e sala no Catete. Pilhas de livros, jornais velhos, resmas de papel ofício datilografadas e presas meticulosamente por 2 carreiras de barbante. A gata sarjeta avisou os vizinhos, miando por mais de 2 dias. Os vizinhos avisaram Joel. Apareceu uma sobrinha neta de Valinhos. Joel agradeceu e recusou a oferta para ficar com os inscritos. Perguntado sobre o número de mortes pela Covid, o presidente responde: e daí? 71. O pai morreu com 49. Ataque cardíaco, depois de cheirar uma carreira de cocaína num motel da Praça 11. Joel foi o primeiro repórter a chegar no local.
corpo em decúbito dorsal, uma rosa artificial do lado, enfeite de cabelo da prostituta em fuga. Quem diria que o grande jockey René Rubirosa terminaria nessa espelunca, disse um colega. E tem mais, Joel respondeu. Abusava do filho. Rapaz não quer se expor, mas é fonte segura. Coloca na manchete, eu tenho a declaração. Há um novo tipo de feijão nos mercados, chamado popular, feito com restos antes usados para a ração de porcos. A mãe de Joel ainda vive, num asilo em São Gonçalo. Quando ele vai visitar, ela diz: eu tenho um filho. Poderia ter sido engenheiro. Era o melhor aluno do Colégio São José. Perdeu-se para a bebida. Presidente passa feriado em hotel 5 estrelas e causa aglomeração. Tem que cuidar da cabeça, Leandro diz. Às vezes é só um ajuste químico a ser feito. Conheço um psiquiatra. No Jacarezinho, 16 pessoas morrem após operação militar. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente dessabor. PMs deixam as ruas para fazer segurança privada de deputados. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. Leandro murmura. Joel cantarola. O noticiário se torna ruído. A garoa, as lojas fechadas, as ruas vazias. Os prédios e as esquinas, famosos por um instante. Ali o homem se jogou. Ali o marido matou a esposa. Ali morava o poeta. Casos, histórias, verdades. Caíram no esquecimento. Transformaram-se em segredo, conhecidos apenas por ele. É de Joel a chave da cidade renegada, antecessora do rio que passa pela janela molhada do Honda. A cidade conhecida só por ele. É onde gosta de estar, na vida dos outros, esvaziado de si mesmo. Um atravessador. De volta ao apartamento, Joel amassa e joga no baldinho de lixo do banheiro a folha timbrada do ortopedista com recomendação para a fisioterapia. Para Joel, havia 2 tipos de médico. Os corajosos combatentes das trincheiras dos hospitais públicos, declarando através do ofício o amor incondicional pelo próximo, e os que bebem cafezinho com pacientes em consultórios refrigerados enquanto aguardavam por vaidade e incompetência a sala de espera lotar. Leandro está no sofá, cotovelos apoiados nos joelhos. Eu não tenho pressa, diz. Joel poderia ficar no apartamento enquanto resolveriam o inventário. Quem sabe até depois. O imóvel seria de Leandro. Questão de acertar um aluguel razoável ou só pagar o condomínio. Por agora ele não precisa nem tem pressa de receber. Eu não entendo, diz Joel. Não vou me apurrinhar com um inquilino novo, ainda mais agora, no meio da pandemia. A cozinha e o banheiro precisam ser reformados. Seria um transtorno. Por que, Leandro? Por que você está me ajudando? O lado direito do rosto de Leandro se retesou. A rebelião em Bangu. Eu era seu estagiário. Você disse para eu ficar no carro, mas eu recusei. Você me levou a contragosto. Eu vi os mortos e os homens ainda respirando no monte de corpos. Eu estava na faculdade. O meu rio era a Zona Sul. Era como as telas que meu pai pintava, atraente e pitoresco, e só. Quando voltamos para a redação, você disse para eu me sentar do seu lado enquanto escrevia. Bora jantar, garoto. Você convidou depois do fechamento. Andamos pelo centro vazio num silêncio denso, e da esquina ouvimos a balbúrdia do Capela. Dentro era só alegria, as mesas vivas apinhadas de repórteres, fotógrafos, editores, redatores. Falavam alto, bebiam e fumavam. Você se juntou a eles e respeitou meu silêncio.
Eu precisava de mais tempo para transformar a tragédia em relato. Um relato como tantos contados ali, na voz alterada dos bêbados prolixos. Nem todas as histórias eram felizes. A maioria não era. Mas os repórteres naquele momento eram. Eu recusei o arroz de brócolis. O cheiro do cabrito me enjoou. Você fez que não notou. No dia seguinte, quando eu faltei ao trabalho, você ligou para minha casa. E no outro dia, quando você chegou na redação, foi direto para minha mesa. Perguntou se eu estava bem. Você fez isso a cada manhã por mais de um mês. Rapaz, nem me lembrava. Joel, diga, não faça nenhuma besteira. Capítulo 20. 3 meses se passam, os meses de inverno no Rio, que começa com a incômoda lufada de um vento frio no litoral de maio, seguida por onda de calor, seguida de frente fria, calor, frente fria, calor. O inverno tropical, molhado, indeciso e inconstante, permite aos cariocas o uso esporádico dos casacos finos. Um cheiro de fundo de armário se apodera das pessoas, espirra-se aos borbotões, ao desejo coletivo e subliminar de ficar em casa e de se sentir um pouco doente. Na Tijuca, o frio se forma do alto da floresta, desce pela Conde de Bonfim e se alastra pelo bairro, como um rio se esvaindo pelos afluentes das ruas transversais e se transformando num morador invisível dos apartamentos. Pela manhã, Joel apoia a mão na pia da cozinha e se abaixa para pegar no armário a antiga leiteira de alumínio. Esquenta a água para coar o café. Toma a primeira xícara de pé na área, de frente para o basculante com vista para o interior dos outros prédios. Senta-se numa das cadeiras junto à mesa de jantar, estica e dobra a perna 15 vezes. Repete o percurso de 11 passos no corredor, da sala até a porta do quarto de Glória. A princípio com o auxílio de bengala, depois com as mãos apoiadas nas paredes. De noite ele demora para dormir. Retoma um conforto antigo, ao poder balançar o pé como fazia quando era criança, e se embalava para dormir no sofá. No quarto trancado, a mãe parecia rir, mas às vezes ela chorava. Joel se atinha ao movimento do corpo, tapava os ouvidos e espremia os olhos no escuro. Para Joel, é o mais frio dos invernos. Talvez por ter agora mais tempo para lembrar. Ele se encabula pelo pensamento delicado, mas é real. Ele sente e sabe, sobre o frio intimista desse tempo novo. São raros os dias sem vestir o cardigã de lã argentina, presente de uma namorada. A cada ano, em fins de maio ou no início de junho, quando vem a chuva e por isso esfria, Joel tira o cardigã do armário. Fecha os olhos e encosta a peça no peito, para querer bem àquela mulher. Ele não se lembra de ter ganhado outro presente como aquele, caro e feito para durar. Joel limpa o vaso e passa a esponja na pia. Varre os cômodos, livrando-se da grossa camada de poeira cinza. Sobre os móveis ele usa um pano úmido e se surpreende ao ansiar pelos dias de lavar roupa. O cheiro puro do sabão de coco, o toque frio da roupa molhada, o roçar dos dedos na ondulação da louça do tanque eram pequenos e novos prazeres que o colocavam num lugar interessante e impensável. Vai ao mercado uma vez por quinzena, em percurso acrescido de medo. O repórter destemido, que se gabava de conhecer o Rio pelo metro quadrado, percebe o simples trajeto como sucessão de percalços. Vem na contramão a bicicleta do rapaz da farmácia, a moça correndo sem máscara. Podem me derrubar. Ele tem medo, e a sensação de que os ossos se transformaram em isopor. Percorre os 4 quarteirões sem as urgências de antes.
A casa lotérica, os botecos, o apontador do jogo do bicho. São como objetos de um museu, símbolos pitorescos de uma existência anterior. Para onde foi o impulso? Ele se pergunta, com uma curiosidade polida. Às vezes o telefone toca. Do sofá, Joel conta os chamados, silenciados após 12 vezes. Quem quer que fosse, insistia em nova ligação. Ele precisa pedir a Leandro para cortar a linha. As primeiras porções de carne moída feitas por ele deixam no fundo da boca um gosto de bicho morto. Depois de queimar 2 vezes a panela de arroz, bate na casa de Araci. O tempo no fogo e a quantidade de água, ele diz acanhado. Eu não entendo. Araci some no apartamento. Volta com um cartão de visitas. Taubes, marido de uma amiga. Depois da demissão, ele vem de quentinha na mala do carro. Mas eu pensei que você poderia fazer arroz? Isso jamais passaria pela minha cabeça. Pensei que você poderia me ensinar a fazer arroz. Araci olha o relógio de pulso. Saio daqui a pouco. Vou passar uns tempos com a minha prima em Iguaba. Tanta reclusão está me fazendo mal. Outro dia me vi falando com os 3 pastorinhas de biscuit na estante. Eu estou ficando maluca, disse a elas. Não adianta me retornarem com essas carinhas de sonsa. Eu sei que estou ficando e vocês também sabem. Quem cala consente. Os chihuahuas precisam de exercício. Nunca mais foram para a rua. Eu evito o elevador. As pessoas do mal cospem nos botões. Eu vi num vídeo real. Quem me passou foi uma amiga de confiança. Parte de uma conspiração comunista para o vírus se alastrar e a China vender bilhões de vacinas com chip. E para destruir o nosso presidente. Melhor essa cara. Até parece que vai ter saudades de mim. Você volta quando? Eu volto quando a pandemia for embora. Foi bom você aparecer. Eu ia mesmo bater na casa da Glória. Araci some no quarto e volta para a sala com um embrulho de papel de seda. Encontrei nas coisas do Rômulo. Pensei em lhe dar. Joel rasga o papel. Uma pedra? É um cristal. Está limpo. Deixei toda a noite na água com sal. Uma pedra limpa? Um cristal, limpo de energias anteriores, pronto para lhe auxiliar. E eu faço como? Esfrego a pedra no corpo? Deixa por perto. Pode ser na mesinha de cabeceira, ou pode usar como um pingente junto a essa sua medalhinha. Esse aí quem é? Joel beija a medalha. Santo Expedito, protetor dos repórteres. Araci levanta as sobrancelhas, pondo em dúvida a reputação do santo. O citrino é o cristal perfeito para você, auxilia os ossos e os rins. Eu preciso de uma pedra para o fígado e outra para o pulmão. Também seria bom ter uma pedra para as costas e para a cabeça. Pois, justamente, o citrino substitui tendências suicidas por autoconfiança. Ah, isso? Eu mudei de ideia. Você poderia desabafar, ia te fazer bem. Joel acaricia a barba e toca o cristal. Olha Araci, os olhos atentos, o batom vermelho, os variados hibiscos justapostos na lycra do vestido. Uma mulher pronta para cuidar e ouvir, como todas as que conheceu. Ele senta no sofá de Araci. Ele ignora o rosnado dos chihuahuas. Você se lembra do caso do menino preso pelo cinto de segurança e arrastado por sei lá quantas ruas? Joel pergunta. Aqui, meu braço. Até hoje se arrepia. Os assaltantes pararam a mãe num sinal. O menino estava no banco de trás. Levaram o carro antes que ela terminasse de tirar o filho do assento. Aceleraram com o menino preso ao cinto, sendo arrastado pelo lado de fora. Prefiro não lembrar. É impossível esquecer. Faltavam 2 semanas para eu me aposentar. 2 semanas. Para uma vida fazendo palavras cruzadas e jogando gamão. Eu estava casado com a Beatriz.
começando de novo. Prometi que dessa vez ia me comportar. Mulher satisfeita, filho pequeno, apartamento decente de subúrbio, boteco honesto com cerveja gelada na esquina. Naquela noite eu estava de plantão. Mas que conversa desagradável! Você quer mesmo falar sobre isso? Chegamos antes da polícia. Eu não devia ter me forçado a ver. O menino foi arrastado por quase 1 quilômetro, esfolado. Comecei a cantarolar. Você é maluco. Estou falando porque você pediu. Quer ou não quer ouvir? Eu estou ouvindo. Tira a mão dos olhos. Estou bem assim. Tira a mão dos olhos. É um movimento brusco e inesperado, e Aracy demora uns segundos para perceber que não tem mais rosto protegido pelas palmas das mãos e que os pulsos estão seguros e pressionados pelas mãos de Joel. O rosto dele está junto ao dela, os olhos muito abertos, esperando que ela o encare. O que ela faz, com os ombros côncavos em inútil proteção. Todo mundo nessa cidade age feito criança, ele diz. Fecha os olhos e acha que está tudo bem. Mas que inferno! Diz para esses cachorros pararem de latir. Você está me atacando. Eles estão me defendendo. Defendendo de quê? Fui eu que testemunhei. Eu que vi o que sobrou do menino. Ninguém me defendeu. Ninguém me protegeu. Eu estava de olhos abertos. E eu estou, há todos esses anos, de olhos abertos, vendo o mesmo filme, de novo e de novo. Agora me diz, que tipo de sociedade é capaz de gerar um mal tão puro quanto o que se passou ali? Você está me machucando. Joel larga os pulsos de Aracy e afasta o corpo. Você não sabe de nada. E quando sabe é um pedaço. Só o que cabe nos 10 centímetros da reportagem, em 2 minutos na TV. E se quiser pode mudar o canal, pensar noutra coisa. E fica acreditando no que lhe convém, esse montão de mentira que recebe nessas porcarias de aplicativos. Você quer que eu fale? Pois muito bem. Joel sai do apartamento e volta com a caixa de papelão. Me traz uma água, ele diz, jogando a caixa na mesa. Eu hoje vou tomar um porre de água. Mas que inferno! Para de latir, Leilane. Minha cachorra se chama Letícia, e essa não é a Letícia, é o Bernardo. Joel vira a caixa na mesa de centro. Recortes amarelados de jornal cobrem a superfície de madeira. Matilde começou a recortar. Elaine continuou. Tive pena de jogar fora e fui levando de casa em casa, que nem cauda. Era a única coisa que minhas ex-mulheres abriam mão. Quer que eu fale? Tá aí, ó, o rio das reportagens que eu fiz. Aracy olha atenta para Joel. Eu estou ouvindo, ela diz. Joel aponta os recortes. Tá aí. Ele vai falar. Ele quer falar. Por tanto tempo parecia claro. Seria tão fácil dizer o que sentia? Tá aí. Nem é tudo. Aracy permanece atenta e pela primeira vez olha Joel para além da figura de bêbado, fracassado e suicida. É compaixão que Joel nota, e ver-se assim pelos olhos de alguém desperta nele o alívio que precede o choro. Você devia jogar isso fora, ela diz. Ele obedece como um menino. Funga e seca o rosto na manga da camisa. Empurra cabisbaixo os recortes de jornal para dentro da caixa. Dirige-se até a janela. Assim não. Coitado do gari. Vai ter que varrer toda essa papelada, diz Aracy. Joga no lixo mesmo. Eu te ajudo. Aracy empurra para dentro da caixa os últimos recortes sobre a mesa. Vamos, ela diz, oferecendo a mão para Joel. Ele se levanta e aceita ser guiado por ela. Seguem até o lixo do prédio, com Aracy pousando levemente a mão nas costas de Joel. Ela abre a porta e, pela tubulação, Joel se desfaz dos recortes. Papéis amarelados e quebradiços planam por leves segundos. Ele percebe leveza
e um sentimento agradável nascido de uma memória distante. É preciso esforço. É raro ele se lembrar de algo bom. Mas há momentos, e são muitos. Joel se lembra da chuva de papel picado caindo do alto dos prédios do centro no último dia do ano. A imagem urbana turvada pela chuva branca em silenciosa celebração coletiva. Ele havia escrito algumas vezes sobre o ritual. Esse despojar-se de um ano em toneladas de papéis velhos, como preparação para o próximo. Isso foi antes dos computadores, antes de o centro se esvaziar de gente e de trabalho. Isso foi antes de tudo. Agora ele está de frente para a lixeira com uma antiga caixa repleta de antigos recortes de jornal. É o seu ritual, a sua chuva de papel. E enquanto procede, ele recorre às lembranças de outro rio, dizendo a si mesmo que era bonito.